Olá, gente. Dando continuidade ao assunto da semana passada, a gente vai falar um pouco sobre aplicações das leis de Newton. Então, nessa aula, a gente vai discutir diversas forças e como elas vão se comportar no contexto de aplicação de leis de Newton e comentar um pouquinho sobre como isso pode aparecer nas questões daqui para frente. Primeira força a gente já chegou a comentar antes, que é a força peso. Então, vamos ser bem breve aqui. A força peso ela vem por conta da gravidade. Então, a gravidade é uma força de atração entre vários corpos. Um corpo que tem massa atrai outros corpos que também têm massa. Então, nesse processo, quando a gente está num planeta, um corpo muito massivo por perto, a gente vai sentir principalmente a aceleração da gravidade desse corpo muito grande. Mas, na verdade, a gravidade ela atua entre quaisquer dois corpos. Só que a gente só percebe de forma clara o peso porque é em relação ao planeta, que é um corpo muito grande. Então, para calcular o peso de uma pessoa, eu vou pegar a massa, multiplicar pela aceleração da gravidade no local. Lembrando que essa aceleração ela pode mudar de lugar para lugar dentro da Terra e principalmente se for de um planeta para outro. Então, o peso na Terra é muito maior do que o peso na Lua ou em Marte, ou menor do que o peso em outro planeta que seja maior. Perfeito? A segunda força é a força de reação normal. Essa força normal, a gente tem que lembrar que ela é uma força de reação ao contato. Então, na equação aqui, a gente não vai, a gente não vai precisar se preocupar em calcular nada diretamente, assim, uma equação para a força normal. Como é que eu acho a força normal, então, se não tem uma equação para isso? Eu vou olhar para outras forças que estão atuando ali. Por exemplo, olhando aqui para o primeiro desenho, a gente percebe que é um bloco em cima de uma superfície. Então, o bloco empurra a superfície empurra o bloco. Lembra da terceira lei de Newton? A ideia aqui é bem simples. Se eu tenho o bloco em contato, que força que ele está fazendo no piso ou numa mesa? Essa força vai ser igual ao peso dele. Então, nesse caso aqui do meu sistema horizontal, a força normal vai ser igual ao peso. Nesse meu segundo exemplo, onde o bloco está apoiado na parede, na vertical, tem que ter alguma força empurrando o bloco contra a parede. Se não tiver essa força, o bloco vai cair. A gente sabe que se eu encostar um livro na parede e soltar, o livro só cai. Mas se eu ficar apoiando o livro, ele vai continuar lá. Então a força que eu vou aplicar para o livro ficar grudado na parede vai ser igual em módulo à força normal. Lembrando que como é uma reação, vai ter o mesmo valor, a mesma direção, só que o sentido contrário. Nesse caso aqui, a gente até tem como calcular de uma forma vetorial. Eu vou pensar no vetor peso aponta para baixo. Daí eu vou usar um ângulo, vou fazer uma decomposição de vetores, a gente não vai mexer com isso por enquanto, mas uma decomposição de vetores me permite calcular como que vai ficar o módulo dessa força normal. Tá? Questões de plano inclinado aparecem em alguns vestibulares e algumas provas mais complexas. A próxima força que a gente vai tentar entender é a força de tração ou a força de tensão numa corda. Essa força ela vai aparecer sempre que eu tiver uma corda esticada exercendo força sobre algum sistema. Então, na prática, o que acontece? Quando eu puxo uma corda, a corda está esticada. Essa força com que a corda está esticada, ela vai ser transmitida para qualquer outro ponto da corda. Então, se eu tiver dois blocos, como no meu exemplo aqui, e esses dois blocos estiverem presos por uma corda, eu puxo o primeiro bloco. Então, quando eu puxo o primeiro bloco aqui, eu não estou exercendo diretamente nenhuma força no segundo bloco, que é o bloco A, mas tem uma corda no meio do caminho. Então, a mesma força que o bloco A faz sobre a corda faz sobre o bloco A. Tá? Então, tem aqui ação e reação e a passagem dessa força de um para o outro. Eu puxo o bloco B puxa a corda puxa o A. A tração, a força de tração, ela é igual. Então, T2 é igual a T1. Nesse caso aqui, e os vetores vão manter o meu sistema aí em movimento, caso essa força seja suficiente para colocar eles em movimento. Um tipo de questão interessante quando a gente está falando de cordas
tem a ver com polias ou roldanas. Os dois nomes são usados nas questões, então eu preferi colocar os dois. O que é uma roldana? É basicamente esse dispositivo aqui, que é uma roda, onde eu passo uma corda e eu puxo essa corda, ela gira. O que ela faz na prática é mudar a direção da força. Agora, eu posso ter essa roldana, essa polia posicionada de dois jeitos dentro do meu sistema. Ou ela vai estar com o centro fixo, ou ela vai estar com o centro móvel. Então, se eu olhar para o meu exemplo embaixo, eu percebo que aqui eu teria possivelmente um teto, e eu tenho essas duas roldanas presas nesse teto. Então, para essas duas roldanas do teto aqui, que estão fixas, a estrutura delas está fixa aqui, o que vai acontecer? Ela simplesmente vai mudar a direção da força. A tração, ela está para um lado e para o outro. Então, ela está mudando a direção dessa força de tração, enrolando a corda. Quando eu tenho as polias móveis, que são essas três aqui de baixo, vai acontecer uma coisa diferente. Quando eu puxar essa corda, perceba, a quantidade de corda que eu tenho no meu sistema todo vai diminuir entre as polias, então esse bloco vai subir. Quando eu faço isso, eu estou diminuindo a quantidade de força que eu faço para levantar esse bloco. Se eu for levantar esse bloco sozinho, eu vou ter que levantar o peso dele. Só que para cada polia móvel que eu acrescento, eu estou diminuindo a força pela metade. Então, no meu sistema de polias, eu estou diminuindo a força que eu preciso para fazer esse objeto levantar. Então, se eu tenho o peso dele aqui, essa polia vai fazer com que eu precise de metade do peso dele para levantar ele. Essa daqui, metade, metade da metade, um quarto. E essa outra, metade, metade de um quarto, um oitavo. Então, esse sistema de 5 polias aqui, ele ia possibilitar que eu reduzisse em 8 vezes a força que eu preciso para poder erguer esse bloco. Então, esse tipo de questão, que é bem simples na prática, só precisa pegar o raciocínio, a gente vai dividindo por 2 para cada polia móvel que eu tenho. Então, eu tinha uma polia móvel por 2, duas polias móveis por 4, duas polias móveis por 8. Então, bem simples a resolução desse tipo de questão quando ela aparecer na sua frente. Nossa próxima força é a força elástica. A força elástica ela vai atuar como elásticos, molas ou qualquer objeto que eu deforme ele e ele vai sozinho voltar ao normal. Então, molas e elásticos são o nosso principal exemplo porque são mais fáceis de trabalhar. Mas esse tipo de força vai aparecer em vários casos. Só que a gente não vai trabalhar com esses outros casos. Por exemplo, uma bola de futebol, quando a gente chuta, ela deforma e ela sozinha volta ao normal. Só que como a bola é um objeto tridimensional, as equações que a gente está trabalhando aqui, elas não vão dar conta de resolver esse tipo de exemplo. Então, por mais que a gente tenha um tipo de força elástica quando a bola deforma e volta ao normal, e quica, por exemplo, esse tipo de força não vai ser o nosso objeto de estudo aqui. A gente vai estar lidando com objetos que são lineares. Por isso, a gente vai falar de molas e elásticos. Primeiro, vamos definir as coisas aqui. Eu tenho aqui um suporte onde a mola está presa. O x é a deformação dessa mola. Então, aqui está vendo x igual a zero, minha posição de equilíbrio. Então, a mola está no tamanho natural dela. Quando eu puxo essa mola, se eu soltar, ela volta para o tamanho original. Então, na hora que eu puxar uma força, ela naturalmente vai fazer uma força de mesma intensidade para o lado oposto para poder reconstituir o seu formato original. Então, é uma força que vai se opor à deformação. Toda vez que eu tentar deformar essa mola, vai aparecer uma força para ela voltar ao seu tamanho original. E essa força a gente vai chamar de força elástica. A lei de Hooke, que é essa equação aqui que a gente vai usar para definir essa força elástica, ela me diz que a força elástica é uma constante menos a deformação, ou vezes a deformação. Uma constante vezes a deformação. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com ideias de vetor. Quando eu penso no vetor, eu estou pensando quanto vale a força, em que direção ela aponta e para que sentido ela vai. Então, a direção tem a ver com o ângulo de inclinação e o sentido é para onde a setinha aponta. Então, nesse caso, a gente olhando aqui para essa equação, a gente percebe que a força elástica ela sempre vai aparecer na direção contrária à da deformação.
por causa desse sinal de menos. A maioria das questões a gente nem vai chegar a colocar esse sinal de menos, ficar colocando ele na equação, porque a gente já vai olhar para a questão e já vai ver para onde essa força está e já vai usar isso no nosso raciocínio para resolver ela. Então esse sinal aqui, a gente vai olhar questão a questão se a gente vai precisar colocar ele ou não. Geralmente a gente pergunta qual é o módulo da força. Quando a questão explicitamente disser qual o módulo da força, você já sabe que na sua resposta o sinal não é um elemento importante, porque módulo tem a ver com valor, independente de ser positivo ou negativo. Se eu perguntar módulo, direção e sentido, aí esse sinal negativo ele vai dizer o quê? Vai dizer que essa força vai apontar para a direção negativa. E aí a gente tem que olhar para que referencial foi escolhido. Tá? Como nesse caso aqui. Essa direção é positiva e essa direção é negativa. Então, na hora que eu puxar para cá, a força vai ser a direção negativa. Se eu empurrar a mola, a força vai ficar positiva, porque a deformação ficou negativa. Já a força centrípeta, ela é na verdade uma resultante de várias forças. Então, a força centrípeta ela não vai existir por si só. Sempre vai ser uma força ou um conjunto de forças fazendo a função de força centrípeta. E o que a força centrípeta faz? Ela muda a direção do meu movimento sem mexer com o módulo da velocidade. Então, na prática, sempre que eu fizer uma curva com velocidade constante, eu vou ter uma força centrípeta pura atuando, na verdade, um conjunto de forças atuando como força centrípeta. Por isso que a gente chama de resultante centrípeta. Então, analisando essa imagem aqui, a gente tem um objeto fazendo uma curva. Nesse exemplo, a velocidade não precisa ser obrigatoriamente constante. Mas observe que eu tenho a curva tem um certo raio. Quando um carro está em movimento, quanto menor o raio da curva, quanto mais fechada é a curva, mais o carro tem que reduzir. Por quê? Quando eu penso em força centrípeta, a velocidade aparece ao quadrado. Então, o fato dessa velocidade estar ao quadrado, eu preciso reduzir a velocidade muito para que a força que eu precise para fazer essa curva seja suficiente. A força que eu tenho disponível seja suficiente. No caso do carro fazendo a curva, essa força vai ser o atrito, que a gente já vai falar sobre, entre os pneus e o asfalto. Se eu tentar fazer uma curva e o atrito não for suficiente, perceba que no meu exemplo o atrito está fazendo a função de força centrípeta, se o atrito não for suficiente, o carro sai da curva. Então, a gente tem esse problema que precisa ser equacionado. Força centrípeta é a massa do veículo, então quanto mais massa, maior a força, vezes a velocidade ao quadrado, sobre R, onde R é o raio dessa trajetória. Nesse meu exemplo aqui, se eu pegar as velocidades diferentes, então a força centrípeta vai ter um valor diferente para cada ponto. Se eu considerar que VA é diferente de VB, que é diferente de VC, então, para cada ponto eu vou ter um valor diferente de força centrípeta. A maioria das questões vão ser mais simples que isso. Eu vou considerar uma curva com velocidade constante. E aí vai ficar mais fácil fazer isso. Também é comum eles perguntarem que força está fazendo essa função de centrípeta. No meu exemplo, a gente sabe que é o atrito que vai estar sendo responsável pelo carro fazer a curva, mas eu posso pegar um barbante, amarrar numa borracha e começar a girar. E quando eu faço isso, a força de tração da corda, o barbante no caso, vai ser responsável por gerar essa força centrípeta. Então fiquem sempre atentos em quando eu tiver um objeto fazendo uma curva, eu sempre vou ter uma força centrípeta atuando ali, que na verdade vai ser alguma força fazendo essa função. Então eu posso perguntar tanto quanto vale a força centrípeta, como quem é que está fazendo a função de força centrípeta naquela questão. Muita atenção às unidades. Então, só relembrando, as forças são medidas em newtons, massa é medida em quilogramas, velocidade em metros por segundo, e o raio, como o raio é a distância, ele é medido em metros. A gente já tratou sobre a força gravitacional na aula de hoje, mas a gente tratou de um caso específico, que a gente chamou de força-peso. Quando a gente calcula o peso usando aquela equação que a gente descreveu lá no início dessa aula,
a gente está considerando um corpo que vai estar na superfície de um planeta com um valor bem definido de aceleração, que é constante durante todo o processo. Que é um caso bem específico, tem várias simplificações nesse tipo de problema. Quando a gente pega os problemas mais gerais, a gente vai perceber o quê? Que os corpos nem sempre vão estar a uma distância constante, então essa aceleração da gravidade nem sempre vai ser uma coisa constante. Nesse caso, a gente vai precisar de uma equação um pouco diferente. Eu não quero que vocês se assustem agora com essa equação, porque a gente vai, no segundo bimestre, dedicar mais tempo a ela. Então, vamos pegar primeiro a ideia. Eu tenho dois corpos de massas diferentes, então o que eu estou chamando aqui de Mzão é o corpo de massa maior, o que eu estou chamando de Mzinho é o corpo de massa menor, D é a distância entre eles. Lembrando que essa distância não é medida da superfície para a superfície, e sim do centro de massa para o centro de massa. Essa distância do centro de massa para o centro de massa é o que a gente vai usar no nosso cálculo. Quando a gente está na superfície da Terra, a gente vai considerar que essa distância é o raio da Terra, a massa da Terra, e aí a gente encontra aquele valor constante, que é óbvio, não é válido para todos os pontos na Terra, então é só uma aproximação boa para a gente usar na maioria dos casos. Quando eu trabalho com problemas que envolvem outros corpos, como Lua, Marte, Júpiter ou algum satélite artificial, a gente na prática está fazendo esse raciocínio de uma forma mais completa. Essas aproximações que eu fiz para o primeiro caso deixam de ser válidas. Então, a gente precisa dessa equação aqui para resolver esse tipo de caso. Então, vamos lá. Força F medida em newtons, uma constante. Essa constante a questão vai fornecer o valor. Massa, Mzão e Mzinho, as duas em quilogramas. E D a distância em metros. Então, aqui a gente tem uma organização bem simples para o que a gente precisa saber agora. A força gravitacional e a força peso são, na prática, a mesma força. Só que quando a gente calcula a força-peso com aquela equação, a gente está fazendo algumas simplificações que, por enquanto, vão ser o que a gente vai usar com mais frequência. Mais para frente, a gente vai precisar adaptar para outras situações e aí a gente vai introduzir melhor esse assunto aqui, detalhando não só essa equação, como alguns detalhes teóricos que eu não vou abordar nessa aula. A força de atrito é uma força que naturalmente aparece quando eu tento fazer com que duas superfícies deslizem entre si. Aqui a gente tem, nessa imagem, dá para ver claramente que a nível microscópico, a rugosidade das superfícies vai atrapalhar o movimento. E isso que vai gerar atrito. Então o atrito é uma força que sempre atrapalha. Se eu estou puxando um corpo nessa direção, o atrito vai puxar na direção oposta. Então o atrito sempre vai estar atuando contra qualquer movimento. O atrito ele não vai ajudar um movimento a acontecer. Ele sempre vai atuar impedindo ou dificultando que esse deslizamento ocorra. Então eu vou dividir meu atrito em dois tipos. Eu tenho o atrito estático, que é um atrito quando o corpo está parado. E o atrito dinâmico, que é o atrito quando o corpo está deslizando. Então vamos pensar num exemplo bem simples. Se algum de vocês já passou pela experiência de ter que arrastar pela casa algum objeto grande e pesado, vocês vão perceber o seguinte. Eu começo colocando muita força e a partir do momento que o objeto começa a deslizar, fica mais fácil empurrar. Por que isso acontece? Enquanto ele estava parado, eu precisava vencer o limite do atrito, que é o atrito estático máximo. Então, na hora que eu estou empurrando o objeto, se o atrito máximo é de, sei lá, 500 newtons, e aí eu empurrei 100, o atrito devolve 100. Então, o objeto continua parado. Eu empurrei 200, o atrito devolve 200, ação e reação. O objeto continua parado. 300, 300, 400, 400, 500, 500. Na hora que eu empurrar 500, o objeto ele continua parado porque eu apliquei 500 e o atrito consegue me devolver 500. Só que se eu continuar aumentando a força, eu vou chegar a 501. Então eu já tenho 1 newton a mais. Então o objeto começa a se mover. Nessa hora, ele muda do atrito estático para o atrito dinâmico. E o atrito dinâmico, ele sempre vai ser menor do que o atrito estático. É por isso que é mais fácil
e empurrar depois que o deslizamento já começou. É por isso que fica mais fácil. Você começou a deslizar, depois fica mais fácil. Então, depois que ele começou, depois que você chegou no 501, o atrito ele pode cair para 400, para 300, até para 200. O atrito dinâmico ele sempre vai ser menor, algum valor menor. Não existe uma regra para isso. Dependendo da situação, a questão vai te fornecer esses valores. A equação para calcular os dois é rigorosamente a mesma. A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Essa força normal que a gente viu nessa aula. Então não tem uma fórmula para calcular essa força, você sempre vai olhar pelo contexto da questão, como ela aparece. Então, para o atrito estático, o coeficiente é estático. Para o atrito dinâmico, o coeficiente dinâmico. Tá? Lembrando que o atrito dinâmico sempre vai ser menor que o atrito estático, porque fica mais fácil empurrar depois que o objeto já começou a se mover. Para finalizar essa aula, a gente tem a força de resistência do ar, que é uma força que cai muitas vezes de forma teórica nas questões, mas em alguma questão pode aparecer como cálculo. Só que a força de resistência ela depende de vários fatores, como as condições de ar, pressão atmosférica, se eu estou a nível do mar, a pressão atmosférica é maior, se eu estou num planalto, como aqui em Brasília, a 1000 metros acima do nível do mar, a pressão já é um pouco menor. Então, existem equações diferentes para cada conjunto de condições. Então, isso vai fazer com que a gente não possa ter uma equação simplesmente para resolver questão de resistência. Na verdade, a gente tem duas muito usadas em questões, que é a força de resistência é igual a B menos B vezes V. O menos é porque é uma força de resistência. Sempre que a força for de oposição a alguma coisa, ela vai tem um sinal de menos. E a outra é força igual a menos B vezes V ao quadrado. Então, como a gente não sabe o que a questão vai pedir, em que tipo de situação que a questão vai te colocar, a gente não vai fixar nenhuma delas, porque geralmente as questões te fornecem isso quando é necessário. Então a questão vai dizer, considere que a força de resistência do ar vale menos B vezes V ao quadrado, e aí você joga os valores lá na equação que ele te deu e resolve o problema. O que a gente precisa pensar? Toda vez que um corpo estiver se movendo no ar, vai surgir uma força do próprio ar tentando atrapalhar esse movimento. Quando o objeto se move, ele está batendo no meio do caminho com muitas partículas de ar que estavam paradas. Então, ação e reação, se eu empurro o ar me empurra. Tá? E essa força ela tem sempre ali, vai sempre depender desses fatores. Condições atmosféricas, área de contato, né, essa área de seção transversal, e a velocidade. Então, quanto mais rápido, maior vai ser essa força de resistência. Porque quanto mais rápido eu tiver, mais rápido eu vou empurrar as partículas de ar. Então, com mais força eu empurro eles, com mais força eles me empurram. Mais uma vez, terceira lei de Newton. Então, o que está acontecendo aqui? Se eu cair de uma altura suficientemente grande, o que vai acontecer é o seguinte: eu estou aqui, velocidade zero, peso está me puxando para baixo. À medida que eu vou caindo, eu vou acelerando. À medida que eu vou acelerando, a força de resistência do ar vai ficando maior. Quando eu chego numa certa velocidade, que a gente chama de velocidade terminal, o que acontece é que eu estou tão rápido que a força de resistência ficou tão forte que ela ficou igual ao meu peso. Quando isso acontece, eu paro de acelerar. Então, nessa hora a gente cai com velocidade constante. Então, o motivo da gente das pessoas que pulam, usarem paraquedas é justamente porque, como a força depende da área, aumentando o máximo possível essa área de contato, eles conseguem fazer com que a velocidade terminal seja bem baixa. Então, eles estão usando a força de resistência do ar a favor. Essa é uma situação onde ela ajuda, ou seja, você não quer virar uma lama vermelha no chão, então você abre um paraquedas. Existem situações em que essa força atrapalha. Quando um carro está em movimento numa corrida, por exemplo, ele não quer que o ar freie esse carro. Então, nesse caso, os engenheiros tentam projetar o carro para que ele sinta ao mínimo essa interferência do ar. Então, aqui a gente viu alguns exemplos de como isso pode aparecer em questões, mas mais adiante a gente vai fazer algumas questões sobre esse assunto. Então, fiquem atentos e sempre de olho nos prazos. Bons estudos e cuidem-se.